Meus queridos irmãos, nós queremos externar nossa alegria nessa oportunidade, saudando-vos com a doce e gloriosa paz do Senhor, agradecendo a Deus por esta grande oportunidade de estarmos juntos para tratarmos das coisas de Deus, dos negócios do Senhor, estudando neste dia, neste vídeo, a nossa escola bíblica dominical, editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição de número 10, cujo tema é o avivamento na vida pessoal. Quero agradecer a você que tem feito esse trabalho conosco, juntos, e tem gastado um pouquinho do seu tempo assistindo aos vídeos, encaminhando, compartilhando com outras pessoas e encorajando-as também para que possam se inscrever no canal. Nós precisamos avançar. A Bíblia diz que depois que nós pregarmos o Evangelho em todo o mundo, aí virá o fim. E eu e você somos parte desse trabalho, somos protagonistas nesta grande obra que o Senhor confiou a cada um de nós. Se inscreva, compartilhe, ore por nós e nos ajude nesse grande trabalho. O texto áureo da nossa lição de hoje diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63, 3 e 4. A verdade prática: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Você pode ler o texto bíblico no qual se baseia a lição de hoje, que está escrito no livro dos Salmos, capítulo 63, versículos 1 a 8. Os objetivos desta lição de hoje são três: compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada, e por último, entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. Queremos iniciar ou continuar dizendo que o avivamento, temos falado isso em lições anteriores, não é uma teoria, não é um princípio, não. O avivamento é uma prática, o avivamento se vive, e o avivamento é um movimento, como foi dito em lições anteriores, é um movimento centrífugo, isto é um movimento que parte do centro para fora, de dentro para fora. Então, determinadas práticas que a gente vê por aí, de pulos, de avionamentos, de gritos, de gestos dos mais diversos, não são avivamento. Cultos barulhentos, gritos, não são avivamento. Isso é uma coisa de fora, são movimentos que não chegam ao coração. Atinge ali um público menos avisado, mas não é avivamento. O avivamento é de dentro para fora, e ele é visto pelos que estão fora. É uma prática vista por todas as pessoas que estão fora. Glória a Deus. Então, meus amados, o avivamento na vida pessoal, que é o tema que nós estamos estudando hoje, ele parte da prática, como eu disse, de se levar vida a um ambiente de morte, levar alegria ao ambiente de tristeza, levar esperança ao ambiente
que já perdeu a esperança. Isso é avivamento. Então nós queremos dizer que o crente, todo crente é ensinado a buscar com sinceridade a sua fonte de inspiração, que é Deus, para que tenha uma vida avivada. O apóstolo, aliás, o salmista, no Salmo 63, versículo 5, ele diz: nós precisamos, para ser avivados, nós precisamos ter uma busca ao Senhor, uma busca incansável, uma busca intensa. Então veja o que é que o salmista diz aqui no primeiro ponto: uma busca sincera. Aí ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Vejam que a profundidade deste versículo dito pelo salmista. Porque, irmãos, o que é melhor do que você? Você tem uma vida com Deus, você vive para Deus, você está esperando Jesus para ir para o céu, mas você trabalha o dia todo, você se cansa, você se fatiga, e a noite é a hora do descanso, é a hora que nós tiramos para descansar o corpo, porque amanhã tem mais trabalho, amanhã tem mais cansaço. Mas o salmista diz que de madrugada te buscarei, isto é, ele prefere a busca a Deus ao sono. Ele prefere buscar a Deus ao dormir. Então ele entende por isso que buscar a Deus é melhor do que qualquer coisa, até dormir. Isso é uma vida avivada. Isso é alguém que verdadeiramente sente Deus na vida. Não, eu estou com sono, estou cansado, mas eu prefiro buscar a Deus de madrugada a estar dormindo. É alguém que se sente bem buscando o Senhor. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós somos avivados, nós bendizemos ao Senhor. O avivamento, ele é o combustível para que nós bendigamos ao Senhor, para que nós tenhamos o Senhor verdadeiramente como Senhor. Como o salmista diz: Deus, tu és meu Deus. Ele expressa uma convicção quase que incompreensível pelo homem. Deus, tu és o meu Deus. Como que ele diz? Não haja dúvida no Senhor, do que o Senhor é verdadeiramente meu Deus. Por isso o crente avivado, ele se delicia buscando o Senhor, fazendo as coisas na casa do Senhor. E assim ele terá o auxílio do Senhor. E quando nós vemos lemos esse versículo, esse Salmo 63, nós lembramos, e talvez Davi estivesse falando, a Bíblia, o comentário da Bíblia da mulher fala isso, talvez ele estivesse falando lá de 1 Samuel capítulo 23, quando Davi foi para Nob, foi ter lá com o sacerdote Aimeleque em Nob, e lá ele expôs a espada de Golias, que ele havia ficado com ela por ocasião da morte de Golias. E lá estava alguém chamado Doeg. Esse Doeg era um grande servidor do rei Saul. Saul já estava buscando Davi para matar. Davi expõe ali a espada, é vista por Doeg, que vai, denuncia a Saul. O que é que Saul faz? Manda chamar Aimeleque, que era o sumo sacerdote de Nob, e todo sacerdote de Nob. E eles vieram a Saul
E Saul mandou que o próprio Doeg matasse a todos. Mas teve um que fugiu, o Abiatar. O Abiatar fugiu e foi ter com Davi em Keila. E a Bíblia diz que quando eles estavam lá, Davi medroso, não é medroso, mas Davi amedrontado, preocupado com a perseguição do rei Saul, então ele é chamado para livrar Keila. A cidade era uma cidade de Judá, invadida pelos filisteus. Ele busca Deus, Deus diz, pode ir que eu vou dar vitória. Mas quando ele vai juntar os homens, que eram poucos, eles estavam correndo de Saul, aqueles poucos homens não o encorajaram a fazer isso. Ele buscou a Deus de novo e Deus disse, pode ir. E a Bíblia diz que ele foi e com pouca gente ele venceu os filisteus e livrou a Keila. Então é uma hora dessa que ele diz que na terra cansada ele busca a Deus. Na hora que nada parece que vai dar certo, nós buscamos a Deus e Deus apruma, Deus acalma a tempestade, Deus faz com que a vitória venha. Era nesses momentos que o salmista buscava o socorro em Deus e nós devemos fazer o mesmo. O avivamento espiritual do crente está no ponto 2 e nós vamos então partir para algo que nós já falamos aqui na lição anterior. Meus amados irmãos, nasceu na Alemanha um movimento chamado movimento pietista. Pietismo tem a ver com piedade. É como se nós estivéssemos tratando de uma reforma dentro da reforma, porque esse movimento pietista foi feito por um pastor da igreja luterana, o nosso irmão Philip Jacob, que era da igreja luterana, mas que estava triste, que não concordava com as práticas ali da igreja dele. Então ele cria esse movimento chamado movimento pietista, que era nada mais, nada menos do que o retorno das pessoas à leitura da palavra, ao estudo da palavra, à oração. E ele busca o retorno individual e subjetivo do estudo da palavra e da oração. Quando ele fala em estudo individual e subjetivo, ele fala no estudo individual e pertinente a cada pessoa. É aquilo que cada pessoa deveria fazer. Eu faço, o meu colega faz, o outro aqui faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz. Então, quando nós todos fazemos, é feito. Então, esse movimento, ele buscava que cada um fizesse a sua parte, para que voltassem a buscar a Deus, voltassem ao estudo genuíno da palavra e a oração que estava se perdendo na igreja luterana onde ele congregava. Então, quando nós somos avivados, exatamente essas coisas acontecem. Nós reservamos uma agenda de piedade. Piedade é exatamente isso. É a volta ao primeiro amor. É aquilo que o Senhor diz lá numa das suas cartas. É a volta ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e pratica as primeiras obras. Então, é a volta ao primeiro amor quando nós somos avivados. É uma agenda de piedade. É a prática da oração. É o que Davi diz. De madrugada te buscarei. Hora boa, a hora do sono profundo, a hora do descanso profundo, a hora da preparação para o dia seguinte. É quando Deus se agrada, quando nós tiramos um pouquinho do tempo para buscá-lo. Não é que alguns até criam um mito de que não, mas Deus só aceita a oração de madrugada. Deus aceita a oração em qualquer hora. Deus aceita a oração em qualquer hora. Deus aceita a oração de qualquer posição, deitado, correndo, de joelho, sentado. Ele aceita qualquer posição. É o coração que deve se derreter diante dele e entender que ele é o nosso Senhor. Agora, quando nós renunciamos o sono para orar, não tenho dúvida que Deus se agrada muito disso
Era exatamente isso que Davi fazia. E a leitura devocional da Bíblia. Porque, irmãos, a leitura da Bíblia não pode ser feita como se lê um jornal qualquer. A leitura da Bíblia é algo feito com devoção, com amor, com carinho. É algo espiritual. O crente avivado deve estudar a Bíblia diariamente. Quer dizer, é aquilo que eu lendo o livro Os Heróis da Fé, eu li que o nosso irmão reformador Lutero, ele passou 3 meses, aliás, 3 dias e 3 noites no quarto, lendo o capítulo 3 da carta aos Romanos, para entender, ele queria entender o que era que estava escrito ali. Então, a leitura da palavra de Deus é exatamente essa, é nós lermos com aquela atitude de estudo e de entendimento, com aquela sede de entender. Não adianta ler e passar. Leu e passou, não aprendeu nada, gastou tempo, mas não aprendeu nada. Não, a leitura da palavra de Deus deve ser feita de forma devocional, de forma cuidadosa e, sobretudo, pedindo ajuda ao Espírito Santo, para que ele possa nos ajudar a interpretá-la, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A vida pessoal e familiar do crente avivado. Meus amados, o crente avivado, ele tem uma vida pessoal alinhada. O crente avivado, ele tem uma vida pessoal irrepreensível. Porque o avivamento, se o avivamento é trazer vida em lugar onde há morto, trazer alegria onde há tristeza, é claro que o crente avivado não é que ele não sinta tristeza, mas ele não é vencido por ela. A tristeza é pontual. Na vida do crente avivado, aquele que serve a Deus, a tristeza é pontual. A Bíblia diz que pode ser que alguém chore durante toda a noite. E o choro também pode ser por alegria, mas nesse contexto aqui é o choro por tristeza. O choro pode durar uma noite, pode durar, não é que ele dure, ele pode durar, mas saiba que pela manhã a alegria vem. Glória a Deus. Então, o crente que tem uma vida, um viver avivado, ele é alguém que é alegre. Ele esbanja a alegria. Porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, se eu tenho Jesus na vida e eu confesso isso, é claro que as pessoas de fora vão ver. Vão ver que o meu rosto não é um rosto de alguém vencido, de alguém doente, de alguém que não transparece que tem vida. Se a alegria do coração traz formosura ao rosto, é claro que as pessoas vão me ver como alguém reformado, alguém avivado, alguém diferente. Uma pessoa que tem Jesus na vida e é avivado, ele demonstra também diferença em família. Ele é alguém que trata bem a esposa, é alguém que respeita a esposa, é alguém que trata bem os filhos, é alguém que não leva, como a Bíblia diz, não irrita os filhos, não os leva à irritação. Porque quando nós provocamos a irritação e a ira aos nossos filhos, nós estamos dando brecha para que eles sejam ignorantes, para que eles sejam desrespeitosos. Por isso que a Bíblia diz: não provoqueis os vossos filhos à ira. E aí vai os filhos, vai a esposa, vai aos irmãos e as pessoas que lhe cercam. Porque o crente, meus amados irmãos, o crente, a Bíblia diz que ele tem que ser sim, não. Ele não pode ser duas pessoas, ele não pode ter duas caras. Tem crente que quando está em família é um, quando está fora da família é outro. Totalmente diferente.
Fica irreconhecível. Esse crente não é avivado. Esse crente é um crente que tem, como repito, duas caras. É o crente que não pratica o sim, sim, não, não. É o crente camaleão. E crente camaleão não vai para o céu. O crente tem que ser o crente que é aqui, com a esposa, tem que ser o crente com os filhos, tem que ser o crente onde ele estiver. Lá no final do mundo ele tem que ser a mesma coisa. Que, aliás, para demonstrar que é crente mesmo, que é avivado, ele vai demonstrar lá fora. Porque ser crente na igreja é fácil. Ser crente na família é fácil. Agora eu quero ver é lá fora, onde ele acha que ninguém está vendo. Onde ele acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Se ele lá fora, ele tergiversa, se ele lá fora, ele titubeia na fé, é porque ele não é crente. Esse é o grande teste para as pessoas que são crentes em Jesus e que são avivadas, que têm uma vida de oração, uma vida de piedade na presença do Senhor. Então, é alguém que ama os filhos, é alguém que ensina os filhos a serem homens. É alguém até, meus amados irmãos, que dá autonomia aos filhos. E quando eu digo, eu gosto de usar esse termo, quando eu digo o dar autonomia aos filhos, não é dar a brecha para eles serem libertinos, para eles serem ousados, desobedientes, não. É aquela, a mínima autonomia. Por exemplo, se a criança está querendo comer um pão, que ela gosta do pão, ele não tem que dizer, não, você tem que comer gogó. Se ela quer gogó, não, você tem que comer pão. Não, a criança também tem que ter essa ajuda do pai para ele criar em si, ele criar dentro de si a autonomia, porque ele vai crescer. Se eu fico travando o filho, ele de pequeno, ele vai ser criado sem autonomia. Lá na frente ele vai sentir a falta. E quando eu partir? Quando eu faltar? Ele vai sentir a falta. Glória a Deus. Então, tudo isso, meus amados irmãos, é avivamento, é ensino, é aquilo que Deus nos dá para as nossas famílias. E por fim, nós, depois de tudo isso, os efeitos do avivamento virão. Os efeitos virão. É bênção, é uma vida de comunhão com Deus, é uma família bem criada. Glória a Deus. Quando nós somos avivados, quando nós temos Deus na vida, Deus nos ajuda a criar os nossos filhos. Porque ai de nós se não fosse a ajuda de Deus. Quando nós olhamos para trás e começamos a ver os nossos filhos pequenos, nós aqui mesmo, 6 filhos pequenos, um bem próximo do outro, e nós começamos a pensar, o que será desses meninos lá na frente? Alguém dizia, mas vocês são loucos, como é que vocês vão dar o estudo a esses meninos, como é que vocês vão educar, onde é que vocês vão encontrar emprego para eles? Onde é que vocês vão encontrar emprego para eles? Isso é uma loucura. E nós começamos até, tem hora que a gente até pensa em que é assim mesmo, mas não. O Deus que nos guia, o Deus que é o nosso Senhor, o Deus que é o nosso Salvador, o Deus que nos deu os filhos, é Ele que vai dirigir a vida deles. E hoje, por graça de Deus, nós temos uma família muito bem estruturada, graças a Deus. Estruturada primeiro, família espiritual, todos servindo a Deus, todos, sem exceção, servindo a Deus. Isso seria o bastante, mas não é só isso. Todos também têm o seu sustento. Deus providenciou de um por um o seu sustento. E nós nos alegramos em Deus, em saber que Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus que cuida de nós. Nós, às vezes, nas nossas fraquezas,
achamos que nada vai dar certo, mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu tenho alguma coisa a falar ainda, mas eu não vou poder ir à frente por causa do tempo. Mas eu quero dizer a você que o nosso Deus ainda é o nosso Deus. Repetindo aqui o salmista, quando ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Nas dificuldades, quando o rei Davi, Saul procurando para matar, quando ele soube que Doeg tinha dito que ele estava com a espada de Golias, quando ele soube que Saul tinha matado todos os profetas de Nob, apenas um escapou. Quando ele soube que estava nas costas dele a responsabilidade de livrar a pequena cidade de Keila, aí, meu amigo, só Deus mesmo, só a busca a Deus, de madrugada, de manhã, de dia, qualquer hora, só Deus tem solução para esses problemas. Mas ele teve solução para Davi, como tem solução para nós também, para você também, que quem sabe tem um problema que é quase insolúvel ao seu ver, é quase insolúvel. Entrega a Deus. A Bíblia diz: entrega os teus problemas ao Senhor. Quando você entrega, esses problemas deixam de ser seus e passam a ser de Deus. E você já viu Deus ter limite para resolver algum problema? Entrega a Ele, esses problemas passarão a ser dele, você não vai tomá-los de volta e Ele vai resolver. Por maior que seja a dificuldade, se você crer, se você confiar, entrega a Ele e Ele dará a resposta. Agora, o tempo é o dele. Um ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, 1 dia, 2 dias, o tempo é o dele, não é meu e não é seu. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.